Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, o evangelista Lidiomar Nunes. Que Deus em Cristo te abençoe. Aleluia. Glória a Deus de uma maneira poderosa em nome do Senhor Jesus. Dando continuidade aqui a parte 2 da palavra da oração da madrugada. Amém? Abra aí comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra gloriosa que está aqui no livro de Atos, no capítulo 16. Aleluia, glória a Deus. Atos, capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. A partir do verso... Glória a Deus. 22. Diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Verso 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Amém, amados? Estamos aqui diante de um texto bastante conhecido, né? Um pouco antes, vai falar sobre a mulher, né? Que tinha um espírito de adivinho, né? Ela foi ali liberta por Paulo e Silas. Mas quando aconteceu aquela libertação, você vai lembrar muito bem que aquela mulher, aquele povo ali daquela cidade, eles vão prender a Paulo e Silas. E o verso que nós lemos aqui, eles não só foram presos, mas eles foram açoitados. Eu vou ler aqui o verso, aleluia, glória a Deus, 22, bem rápido, só para a gente estar aqui lembrando. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Repare bem, aquela mulher foi liberta de espíritos imundos, espíritos malignos, né? De encostos ali que tomavam o corpo dela ali, e ela era usada por aquele povo daquela cidade como um adivinho. E aquela mulher andava numa prisão, ou seja, né? Essa prisão espiritual a qual os homens de Deus ali libertaram aquela mulher. E era para ser algo bom. Mas na verdade, aquelas pessoas que tinham lucro com aquela mulher naquela situação, a qual ela vivia de escravidão espiritual, eles ficaram com raiva de Paulo e Silas e agora eles intentam e prendem eles para poder fazer o mal contra eles. E ali, quando prendem eles, nós vamos ver que eles os açoitam, ou seja, batem neles muito ali, né? Muito ali revoltados com a libertação da mulher. E vê se não é assim hoje, né? Muitas pessoas, em vez de estar alegre, né, com o Senhor, Deus poderoso, através de Cristo Jesus, libertando pessoas, muitos ficam tristes, ficam revoltados, né? Querem ver pessoas na escravidão. Mas, dando continuidade aqui, né, só para nós lembrarmos sobre essa parte 2, que é a importância, né, da oração na madrugada, a importância, né, de estar buscando a Deus também na madrugada. O Senhor opera em todos os horários, isso é indiscutível, né? Mas a madrugada, né, como nós já ministramos na parte 1, no primeiro vídeo, a madrugada, o Senhor nos convida a buscar principalmente na madrugada. E o texto que agora lemos vai dizer assim, no verso 26.
E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Veio um terremoto, aonde Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor. Agora, pensa comigo. Muitas das vezes nós chegamos até ao Senhor, muitas vezes só para pedir. Temos que vigiar. Olha só como nós muitas vezes chegamos ao Senhor. O Senhor me dá. Não que o Senhor não tenha para abençoar. Pelo contrário, o Senhor é abençoador. Só que nós temos que desenvolver uma intimidade com Deus, não somente para pedir, mas para nos achegarmos até Ele, para glorificarmos o nome dEle, porque Ele é Deus, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, Paulo e Silas ali em missão, ali, libertou aquela moça, mas mesmo na situação que eles estavam, no cárcere, apanhou bastante, eles foram orar e louvar ao Senhor. E aqui eu falo para você, vai orar? Ora, mas não fica só na parte da petição, não. Porque antes da gente pedir, Deus já sabe o que nós precisamos, muitas das vezes. Nós nem precisamos abrir a boca. O Senhor sabe a nossa necessidade. Mas nós temos que desenvolver uma intimidade com Deus. E a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, eles oravam e louvavam ao Senhor. Então aqui está, né, esse outro segredo, né, da madrugada. Para a gente estar... Aleluia, glória a Deus. Em vez de orar só pedindo, é orar para poder se ter essa comunhão com Deus, porque a oração é falar com Deus, né? É abrir o coração para Deus, porque o Senhor é nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. Então, eles louvavam. Olha a situação que eles estavam. Talvez na situação deles, muitos estavam murmurando, estariam murmurando, eu apanhei aqui porque eu fui fazer uma obra ali. Talvez muitos, na situação que está hoje em dia, porque muitas pessoas estão passando muitos momentos difíceis, mas esses aí preferem muitas vezes murmurar, reclamar de Deus do que o quê? Confiar em Deus. Mesmo na situação que eles estavam, que Paulo e Silas estavam, eles decidiram orar e louvar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Ou seja, eu estou nessa situação aqui, difícil. Eu tenho duas escolhas. Eu posso ficar murmurando aqui, achando que Deus não estava me guardando, ou eu posso adorar ao Senhor. E quando eles decidiram pela atitude certa, pela decisão certa, de adorar o Senhor, mesmo em meio à circunstância, a Bíblia vai dizer que o cárcere, houve um terremoto ali, o cárcere se abriu ali, o poder de Deus se manifestou. Eu quero dizer que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida também. Quando você, aleluia, glória a Deus, começar a adorar, quando você começar a exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Não só pelo que Ele vai te dar, não só pelo que Ele vai fazer, não só pelo que Ele possa fazer na sua vida, mas porque Ele é Deus. Adore a Ele, louve a Ele, adore a Ele na igreja, adore a Ele na rua, adore a Ele no seu emprego, adore a Ele onde você estiver. Seja um adorador. Não adore ao Senhor só quando está tudo bem, não adore ao Senhor só quando a situação está boa, mas seja um adorador quando o pau estiver quebrando, como diz o outro, quando as coisas estiverem ruins. Seja um adorador genuíno. E aí os alicerces, a situação ela vai mudar, ela vai ter uma reviravolta. O poder de Deus se manifestou ali de uma tal forma que houve um terremoto e ali as cadeias se abriram. O carcereiro abriu, vai continuar, o carcereiro ali, quando ele vê aquela situação, ele tenta tirar a sua própria vida, porque naquela época, quando acontecia uma situação dessa que prisioneiros fugiam, o guarda, aquele que eles estavam guardando, que no caso era o carcereiro, eles eram terrivelmente punidos. Então aquele homem tentou até tirar a sua vida, mas Paulo, saltando ali, juntamente com Silas ali, disse: não tire a sua vida, porque todos estamos aqui, eles não fugiram.
E aquele homem vindo àquela situação, aquele poder, aquele mover de Deus, aquele homem ficou assombrado. E deixa eu dizer para você, glória a Deus, aquele homem foi alcançado pela misericórdia e graça de Deus também. Porque a Bíblia vai dizer, quando você lê aí a continuação, que aquele homem foi alcançado, aquele homem foi salvo por Deus, ele e sua família. Então, aleluia, glória a Deus, adore o Senhor. Por volta da meia-noite, eles começaram a adorar. Faça diferente do que muitos fazem. Adore ao Senhor. Essa é a palavra para a sua vida em nome de Jesus. Essa é a palavra para a sua vida em nome de Jesus. E está aqui, né, a segunda mensagem da oração da madrugada. Essa palavra rema, essa palavra revelada. Aleluia, glória a Deus. Busca o Senhor, principalmente na madrugada. Desenvolva a sua rotina de buscar o Senhor na madrugada, a adoração na madrugada. Quando você estiver aí orando ao Senhor, ore, mas adore o Senhor. Não fica só na petição, começa a adorar. Começa a adorar. Começa a adorar que você vai ver que o Senhor vai fazer grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. Não somente na madrugada, adore o Senhor em todo o tempo. Mas nós estamos aqui tratando, né, da administração, da busca ao Senhor durante o período da madrugada. Aleluia, glória a Deus. Eu não estou aqui falando que da madrugada a filha é menor, não. Eu estou aqui falando que a Bíblia nos dá uma direção, conforme nós já sabemos. Eu amo aos que me amam. Os que me buscam de madrugada me acharão. Vai achar o Senhor nos outros horários? Sim, vai achar o Senhor nos outros horários. Nós temos que pegar a orientação da palavra, a direção da palavra. E também levantar nossa altar de oração, de adoração. Então eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisa grande na sua vida, porque o Senhor, a partir dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está te despertando, aleluia, glória a Deus, para buscar mais a Ele na madrugada, para clamar mais a Ele na madrugada. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei a situação atual, mas essa palavra ela é vida, ela é viva, ela é eficaz. Então creia nessa palavra e que Deus te abençoe na prática dessa palavra. É necessário a gente praticar, porque a Bíblia vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas aqueles que praticam a palavra, aqueles que creem na palavra, verão o poder de Deus. Então, que Deus continue te abençoando,